No caso da minha mãe, que eu estava numa simbiose, quando eu solto essa simbiose, gera desconforto, porque ela estava acomodada naquela simbiose também, entendeu? Só que a partir do momento que eu começo a soltar, tudo se reorganiza no lugar, novamente. Às vezes, a pessoa que tem por vício de comportamento reclamar, ela vai reclamar. Só que se aquela reclamação me incomoda, é porque eu ainda tenho ressonância com aquela reclamação. E não adianta eu fingir que não me incomoda, porque tem reclamações que vão acompanhar a gente e que vão incomodar profundamente. Agora, tem reclamações que é muito interessante. Eu, de novo, né, nas minhas experiências pessoais, do meu sistema familiar, eu escutava coisas que eu me sentia muito agredida. Mas na época da simbiose, na época da inconsciência, eu não percebia o quão agredida eu estava me sentindo, porque eu tinha uma capa de proteção emocional. Aí, quando eu comecei a dissolver essa capa, por isso que algumas pessoas falam que fazem terapia e ficam pior, porque a gente fica mais sensível, a gente fica mais vulnerável, a gente fica mais suscetível a acessos emocionais, porque a gente está trazendo o nosso emocional, o nosso coração que estava lá soterrado, a gente está trazendo ele para fora, a gente está tirando a armadura que nos impedia de sentir. Então, a gente fica mais sensível com algumas coisas, sim. Só que é muito interessante que quando a gente cicatriza, aquela mesma frase a gente nem ouve. Quantas vezes eu já tive, né, em conversas e alguém fala: "Ah, porque fulano falou isso". Eu falei: "Nossa, mas eu nem ouvi". Não é porque eu estava distraída, não é porque eu não dei importância, é porque simplesmente não ecoou. Sabe quando você corta o dedo, e aí toda vez que você vai lavar a mão, passar um sabão, esfregar um álcool na pandemia, eu penei muito com isso, porque eu tinha que dar conta de mim mesma na cozinha, eu sou muito atrapalhada com a cozinha, então virava e mexia, eu me cortava, e aí chegava alguma coisa, ou mexia em alguma coisa, ou, entendeu? Tinha que higienizar, aí eu acabava borrifando álcool em cima da parte que eu tinha cortado, aí eu vi estrela, enfim. Se eu pego álcool agora e borrifo na minha mão, que não tem corte nenhum, eu não vou sentir nada. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é o fingir que eu não estou sentindo, mas é eu cicatrizar aquela ferida aberta a tal ponto que, de fato, eu não estou sentindo. E eu não estou sentindo a ponto de nem perceber. Sem eu precisar ficar como fiscal de mim mesmo 24 horas por dia. Por quê? Porque isso também acontece com a gente na nossa jornada. Lembra que eu falei quando a gente integra pai e mãe, e principalmente quando os pais são críticos e todos nós ouvimos críticas dos pais, não tem como evitar disso, até porque faz parte do processo de educação, como a educação acontecia em especial, agora tem novas técnicas, novas formas de educar. Então, tem vozes internas. Né? Lembra que eu falei que então a gente tem essas vozezinhas internas que às vezes geram esse conflito dentro da gente? Então, essas vozes internas muitas vezes elas são autocríticos. E aí, se eu tô meio desgovernada, eu tô com esse meu autocrítico ligado o tempo inteiro. Então, eu tô o tempo inteiro como se eu tivesse em estado de alerta. Isso gera muito estresse. Isso, inclusive, prejudica o nosso metabolismo, nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. Porque é como se eu tivesse assim, sabe? Sempre em alerta e procurando aonde que alguém errou, o que está. Eu, inclusive, posso compartilhar isso com vocês, que ao longo dessa jornada, estudando o pensamento sistêmico, eu estava querendo saber onde estava o desequilíbrio sistêmico, e sempre em alerta com isso. Eu lembro que uma vez eu estava me relacionando com um cara super bacana, só que toda vez que eu sentava, ele sentava do meu lado, esquerdo, então eu estava sempre à direita. E aí, nos trabalhos e nas formações e nos cursos, todo mundo fala: "Ah, então o lado esquerdo é o feminino e o lado direito é o masculino". E aí eu ficava naquele estado de alerta, assim, do tipo:
Não, espera aí, ele está no lado esquerdo, eu que tenho que estar no lado esquerdo. Aí eu pegava, levantava, dava 1000 voltas, cambalhotas para sentar do lado esquerdo dele, para mantê-lo à minha direita. Adivinha se funcionou? Claro que não. Por que que não funcionou? Porque eu estava com esse radar maluco dentro de mim, desgovernado, desbussolado, entendeu? E isso fala dessa desarmonia de partes internas nossas, e a gente precisa simplesmente relaxar e observar. E aí era muito interessante, porque quando eu estava sentada à direita dele, a gente ficava super de boa. Quando eu virava, mexia só, ok, ia para o lado esquerdo, dava algum desentendimento. E é muito interessante porque, né, só para concluir essa história, já que a gente já falou sobre energia yin e yang antes, eu sou uma mulher predominantemente yang. Então, não adianta eu tentar lutar contra isso. Não adianta eu querer ser agora uma mulher predominantemente yin, que eu não vou ser. Agora, o problema não é ser predominantemente yang, o problema é o meu yang estar adoecido, porque o meu yang adoecido se conecta com o meu yin adoecido, e aí eu estou emocionalmente adoecida. Então, a cada passo, a gente não vai mudando o quantum de energia yin ou energia yang que a gente tem. A cada passo, a gente vai curando um pouquinho do yang. Quando a gente cura o yang, a gente cura o yin também. E a gente cura o yin, a gente cura o yang. E as duas coisas andam juntas para a gente ter essa harmonia. Por isso, essa integração dessa energia pai e mãe, que não significa que o pai é yang e a mãe é yin, né? Porque o seu pai é yin e yang, e a sua mãe é yin e yang, porque todos nós temos as duas energias. Agora, não tem teste também, não tem, né, nenhum exame que você faça para isso, mas a gente faz por observação. E eu, por observação, imagino que o meu pai seja predominantemente yin, porque eu tenho muitas evidências de uma mãe predominantemente yang. Só que como meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, eu também não sei se essa predominância yang da minha mãe se aflorou só depois que ele morreu, enfim, né? Tem diversas possibilidades. Mas a questão é que eu já tenho esse padrão no meu sistema. Eu tenho um sistema familiar de mulheres com muita energia yang e muitas delas com muita energia yang adoecida, o que piora, o que piora não, porque o fato de ser predominantemente yang não é um problema, o problema é de ter esse yang adoecido, tá? E aí a gente vai trabalhando, e aí cada vez que eu vou trabalhando a minha energia yang adoecida, isso vai reverberando, né? Cada vez que eu curo um pouco mais da minha energia yang, isso reverbera no meu sistema. Porque coisas que são padrão num sistema adoecido, eu começo a olhar com novos olhos. E aí, às vezes, isso gera muito desconforto, às vezes gera conflito. E aí, por isso que as pessoas falam: nossa, mas você está fazendo terapia para ficar briguenta, para reclamar, para piorar. Não, é porque você está trazendo luz para uma parte que não tá, que você não tinha consciência. Entende?